Boa tarde. Nós vamos dar início... Boa ideia. Então, vamos dar início ao último painel do dia. Eu vou aqui, inicialmente, apresentar para vocês os painelistas e a estrutura do painel. A nossa ideia é ter um painel separado em 3 partes. Na primeira parte, cada um dos nossos expositores vai apresentar um pouquinho o tema, coisa de 10 minutos, um pouquinho mais. Na segunda parte, a gente vai ter algumas questões que vão ser postas pela mesa. A gente vai tentar fazer um sistema de votação online para vocês participarem também e responderem as perguntas. E aí, no final, a gente vai ter o tempo regulamentar aí de perguntas da plateia de mais ou menos meia hora, ok? Bom, então vamos apresentar os membros da mesa. Gostaria de agradecer, em nome do IBRAC, de todos aqui presentes, vocês terem aceitado o convite. A gente sabe que não só o tempo que vocês estão dedicando aqui, vocês dedicaram também bastante tempo para preparar esse painel, né? A gente teve um longo período aí de discussões, debates, etc. Bom, vamos começar, então, a apresentar o Dr. João Paulo de Rezende, conselheiro do Tribunal Administrativo do CAD desde julho de 2015, professor de Economia da Regulação na Escola Nacional de Administração Pública, especialista em políticas públicas e gestão governamental, mestre em Economia pela Federal de Minas e doutorando em Economia pela Federal do Rio de Janeiro. O conselheiro João Paulo vai falar para a gente um pouquinho sobre critérios e efeitos domésticos de cartéis internacionais no Brasil, com a ótica de quem está no Tribunal do CAD e com a visão um pouco mais econômica do assunto. Depois a gente vai ter o doutor Alden Caribé de Souza, que é chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenador do Programa de Leniência Antitruste, com mestrado em Direito dos Negócios pelo Colégio de Advogados de Madrid e Universidade Francisco de Vitória, também em Madrid, na Espanha. E que foi chefe de assessoria no Tribunal Administrativo do CAD de 2012 a 2017 e foi também assessor técnico na CEAI e na SDE. E o Dr. Alden vai falar para a gente um pouquinho sobre critérios de cartéis internacionais, sobre o ponto de vista dos elementos exigidos para iniciar uma investigação, então com a ótica de quem está na superintendência do CAD. Depois nós vamos ter Rachel Brass, que é advogada especialista em Direito Antitruste do escritório Gibson Dunn, em São Francisco, com atuação também na parte de contencioso, e professora de Direito Antitruste Internacional da Berkeley Law School. E, por último, mas não menos importante, Marina Franco Mendonça, que é advogada especializada em Direito Criminal no escritório Mendonça e Marujo Advogados, formada em Direito pela USP e pós-graduanda em Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM e pela Universidade de Coimbra, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o princípio da territorialidade do direito criminal ao crime de cartel praticado no exterior. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra ao conselheiro Dr. João Paulo de Rezende. Alô? Está funcionando? Tá, né? Ok, está um pouco baixo, né? Eu vou tirar porque... Você quer que eu passe ou você prefere passar? Eu posso passar. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, mais uma vez, estar aqui. Dessa vez a última como conselheiro, eu imagino, espero, aqui no IBRAC. Enfim, agradeço pelo convite. E vou tentar ser o mais breve possível aqui para não fugir do tempo. Eu vou fazer uma apresentação, como eu sou o único, eu estou cercado de colegas aqui com formação jurídica, eu vou fazer uma discussão de efeitos do ponto de vista mais intuitivo e econômico. E aí vou deixar a questão de enfim, especificidade sobre o que pode ser considerado efeito para fins de abertura de uma investigação e tudo mais, e para condenação, para os colegas e depois para a gente fazer a discussão no momento das perguntas e respostas. E faço, obviamente, aquele disclaimer tradicional de que o que eu falo aqui, eu acho que, enfim, representa a minha visão, não a do CAD, mas eu acho também que tem havido uma certa convergência nos votos dos conselheiros em relação a esses pontos. Tá? Então, eu vou tratar de efeitos domésticos de cartéis internacionais. E aí, eu fiz um trabalho de dividir os efeitos em efeitos diretos e indiretos e tentar identificar em que hipóteses haveria efeitos diretos e em que hipóteses havia efeitos indiretos. Os efeitos diretos são bem mais intuitivos, a maioria dos casos que a gente lida são casos de efeitos diretos.
você pode ter efeitos diretos decorrentes de um cartel mundial, e aí eu faço uma distinção no cartel internacional mundial, que é um cartel que afeta, você tem um mercado relevante que é em nível mundial, e ele inteiro é afetado pelo cartel, e você poderia ter um mercado, uma região do mundo que sofre um processo de cartelização, e aí aquele cartel regional, um cartel internacional regional, afetaria também o país, aí, no caso o Brasil, o país que estamos discutindo. Então, num caso de um cartel mundial, meu entendimento é que qualquer importação vinda de um mercado que está cartelizado, monopolizado ou afetado por condutas, gera imediatamente efeitos, né? E também casos em que você não haja importação, mas existe o seu país também é produtor e eu tenho empresas produtoras e elas fazem parte do cartel. Então, embora você compre localmente, as empresas estão cartelizadas, por exemplo, na forma de uma divisão de mercado em que uma se compromete a não entrar no mercado da outra. E aí também cartéis regionais em que o país faz parte do alvo, da região alvo, ele pertence à região alvo, né? Então, esses três casos são casos de efeitos diretos, e aí tem casos de efeitos indiretos, que são mais difíceis de comprovar, eu reconheço, requer um pouco mais de esforço da autoridade, aí é uma discussão de policy, de que tipo de esforço empregar na investigação desse tipo de conduta. Mas seriam aí, então, cartéis, e eu vou explicar um pouquinho mais com calma esses tipos indiretos mais para frente. Cartéis que tem produtos embutidos dentro de produtos que depois são exportados para o seu país. Cartéis que geram um preço fixado num nível local, mas esse preço local vira referência para a importação que o seu país faz. E também casos em que você tem monopólios locais ou mesmo empresas locais que praticam paridade de preço, usam como referência preços internacionais num momento em que esses preços estão sob o efeito de um cartel. Então, a ideia da apresentação é tratar mais especificamente de cada um desses casos. Os três primeiros eu vou bem mais rápido, e aí eu assumo total responsabilidade pela qualidade da arte que foi feita aqui usando apenas o Google. Não, apesar da Karen ter sintetizado todas as apresentações aqui, colocado dentro do padrão de formatação, fui eu que fiz esses desenhos. Então, esse é o cartel mundial clássico. Enfim, aí todos esses aqui, eu vou até tentar fazer uma referência a casos reais, mas são hipotéticos, tá? É só para ilustrar. Não estou falando que houve algum caso em que, por exemplo, tinha lá uma empresa, toda vez que tem um X no mapa, é porque tem uma empresa naquele país, tá? Então, você poderia ter, no caso de um cartel mundial, internacional mundial, sem uma empresa produzindo no Brasil, mas você tem lá uma empresa nos Estados Unidos, uma na Europa, uma na Ásia, as três dividem mercado, as três fixam um preço internacional, o Brasil importa de uma das três, esse é um efeito direto. E aí eu imagino que o caso do GIS talvez seja o caso mais se adeque a esse tipo de lógica, mais representativo desse tipo de ideia. Depois eu tenho um caso em que não há importação, mas existe por quê? Porque existe uma empresa que produz no Brasil, no mesmo cenário anterior, só que com um xizinho lá no Brasil. Essa empresa participa, faz acordo com o restante do mundo, por exemplo, cada um fica com o seu continente, ninguém entra no mercado do outro. Quando o Brasil consome dessa empresa, ele está consumindo um produto que está com um sobrepreço ou uma qualidade pior em função da cartelização. Caso talvez das mangueiras marítimas seja um exemplo mais adequado, que mais se aproxime disso, né? Aí eu estou citando casos que recentemente o tribunal julgou, que foram inclusive compilados aqui pela Karen, fez um excelente trabalho nesse sentido. E aí eu tenho um cartel regional que regional, porque ele é internacional, então, mas ele não afeta o mundo inteiro. Você tem empresas produzindo em outros lugares do mundo, mas as empresas, por exemplo, da América do Sul, você tem uma empresa, sei lá, uma no Chile, uma na Argentina e uma no Brasil, uma na Colômbia e uma na Argentina e no Brasil, e elas decidem, por exemplo, uma não entrar no mercado da outra e fazem um acordo nesse sentido. É um cartel regional, mas o Brasil está dentro dessa região, portanto, ele é diretamente afetado. Eu não sei se eu acho que a gente não teve casos muito parecidos com esse, mas eu tenho notícias de um cartel que aconteceu na América Central, das empresas de cimento, em que havia uma divisão de quais países um ficava com a Guatemala, outro ficava com El Salvador, outro ficava com o Panamá.
e uma não entrava no mercado da outra mediante um acordo. Aí eu tenho, então, esses seriam os casos de cartéis internacionais com efeitos diretos, né? E agora eu entro nos efeitos indiretos, e aí o primeiro deles é esse caso que a gente já teve alguns no CAD, que é um produto cartelizado em alguma parte do mundo, serve de insumo ou é um componente de um produto que aí, posteriormente o Brasil importa. Eu vou até já passar o mapa aqui, que o desenho é mais ou menos esse aqui. Então, eu tenho lá uma série de produtores que estão ali naquela região que está cartelizada, tem 3 produtores, eles combinam um preço, eles exportam para uma empresa que agrega valor ou usa aquilo como componente do seu produto e depois ela exporta aquele produto para o Brasil. Nós tivemos exemplos aí recentemente com memória RAM e DRAM, né, e ODD. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, é um caso mais difícil de provar efeitos, porque você tem que fazer a seguinte pergunta. A empresa que comprou aquela Y lá, que está lá nos Estados Unidos, ela absorveu na margem dela o custo, o sobrepreço da aquisição dos produtos X, ou ela repassou quando ela vendeu para o Brasil? Por teoria econômica, você teria algumas hipóteses em que é mais provável que tenha havido repasse e menos provável que tenha havido repasse. Uma discussão muito parecida, inclusive, com o que a Fabiana Tito fez ontem sobre cálculo de pass-on, né, daquele pass-on defense no caso de reparação civil. Mas, basicamente, assim, se o produto cartelizado representa um percentual muito relevante dos custos do produto a jusante, né, então, sei lá, eu estou usando, eu coloquei até interrogação aí, hipoteticamente, mas mais do que 25%, talvez mais do que 50%, eu acho que o ideal, inclusive, seria até a gente conseguir definir um valor ali, mais ou menos, para ter uma regra mais objetiva para aplicar. Então, quanto maior o peso, mais provável que haja um repasse para o preço final do produto final que é vendido para o Brasil. E também, se o mercado ajusante, né, o mercado que compra o produto cartelizado e depois revende, se ele é um mercado muito competitivo, então a probabilidade de repasse é muito grande, porque é contraintuitivo, mas as empresas que estão no mercado muito competitivo não têm margem para absorver o sobrepreço. Então, como elas operam muito próximo de custo, elas repassam isso para o consumidor final. Já se o mercado for muito concentrado, por exemplo, se já for um mercado monopolista, aquele Y ali, se ele já for um monopólio, ele já está cobrando preços muito altos do Brasil. Então, ele provavelmente vai absorver grande parte do sobrepreço na margem, e aí ele não repassa. E aí, por exemplo, o que seria aí um mercado muito competitivo, pouco competitivo, sei lá, um HHI com menos de 2.500, indicaria que enfim, ainda é competitivo e, portanto, há uma alta probabilidade de repasse. Tem outros elementos que afetam isso, elasticidade da curva de demanda, são coisas muito mais difíceis de comprovar, não vou entrar nos detalhes disso, mas é a mesma discussão da defesa do pass-on, então, quem quiser pode, inclusive, pegar a apresentação da Fabiana Tito de ontem, que trata disso. Agora, normalmente, esses casos vêm acompanhados de efeito direto. É raro você ver um caso, pelo menos que eu me recordo, quando tem efeitos indiretos, tem também efeitos diretos. Não me lembro de uma investigação que foi aberta e concluída simplesmente com efeitos indiretos. Pode ser que até esteja errado, mas não me lembro, não me recordo. Agora, um aspecto interessante disso é que aí, se você considera que o efeito indireto é suficiente para abrir uma investigação dessa natureza, é suficiente para abrir uma investigação, não precisa necessariamente ser um cartel internacional. Pode ser um cartel que ocorreu em qualquer país do mundo, e aí algum produtor daquele país, por exemplo, aqui no mapa que a gente tem, em vez daqueles xizinhos ali estarem na Ásia, eles poderiam todos estar nos Estados Unidos. Eles vendem o produto cartelizado para a empresa que produz o produto Y, e ela vende para o Brasil. Então, assim, o cartel é local, ou poderia ter acontecido, inclusive, na própria Ásia. O cartel é local, acontece dentro de um único país. Sei lá, carteliza-se leite, vende-se leite, carteliza-se leite na França, vende-se leite para fazer queijo, a gente compra o queijo. Não tem a ver necessariamente com cartel internacional, tem a ver com efeitos de cartéis em outros países no Brasil, né? Que é, então, uma discussão interessante. Mas, novamente, mais difícil de comprovar. A segunda hipótese, aqui é um pouco menos intuitiva também, mas é o caso em que você tem um cartel regional, ele fixa um preço para aquela região, para aquele local, e esse preço é usado como referência para exportação para o Brasil, né?
Normalmente, isso vai acontecer quando você tem um bem não homogêneo, ou seja, porque você tem alternativas de importar fora daquela região, mas você continua optando por importar naquela região. E por quê? Porque tem alguma diferença de qualidade ou o frete é muito relevante, portanto, quando você acrescenta o frete, os preços mudam, né? Então, aí dando como exemplo, eu teria um caso, por exemplo, que aqui eu vou usar também o mapa. Eu usei aqui, como eu falei, é hipotético, eu peguei ali o eixo fascista ali na Segunda Guerra Mundial. Então, eu coloco lá como exemplo, você tem um produto que é produzido nos Estados Unidos por $1.000, você tem um produto que é produzido na Alemanha, na Áustria e na Itália com valores diferentes, e você tem o mesmo produto na China com especificações técnicas diferentes, produzido bem mais barato. E aí você tem um acordo regional dentro daqueles 3 países ali do eixo, de elevar o preço dos 3 para 950. Né? Já deu 12? Então tá bom, vou correr. Estou chegando no final, desculpa. E aí o Brasil importa por 950 de um desses 3 países. Então, ou seja, claro, é visível, é fácil ver um efeito nesse exemplo teórico, mas é difícil, de fato, comprovar na prática, né? Então, são casos mais difíceis. E aí você precisaria demonstrar heterogeneidade e preço de importação. E aí, entrando... Um exemplo, talvez, disso daí que a gente tenha tido mais recentemente, talvez o caso da ABS, que é um caso que aconteceu, dos produtos ABS que aconteceram na Ásia, mas que tem algumas características desse caso. E aí, entrando na última hipótese, seria o caso de um cartel mundial, que ele afeta o preço dos produtos em nível mundial. O Brasil não importa, ele produz internamente, mas o preço, a empresa que produz internamente, normalmente por ser um monopólio, ela pratica os preços internos com base em um preço de referência mundial. E aí, como o preço de referência mundial está afetado, o preço que ela vai praticar está afetado. Né? Então, por exemplo, é o caso aí, vamos pensar, do produção de petróleo. Né? Vários países produzem petróleo, o Brasil está autossuficiente, mas a gente sabe que existe um cartel internacional de países produtores de petróleo, eles elevam o preço artificialmente. No momento em que você adota uma política de usar esses preços internacionais como referência para vender no seu país, você está adotando um preço cartelizado, e aí está tendo efeito ou não está. Né? Acho que eu não preciso citar o exemplo para dizer qual que é o caso aqui especificamente. Mas, enfim, é efeito. Se é uma questão a ser condenada ou não pelo sistema, de defesa da concorrência, é outra discussão que meus colegas vão fazer. Só para concluir, o último slide é uma questão de dosimetria. Tem muito, eu sempre falo isso, que é importante olhar não só se condena ou não condena, se investiga ou se não investiga, mas qual é o efeito disso na dosimetria. Pode ser que você tenha efeitos muito limitados, marginais, e aí você considera, mas ainda assim pode ser o caso de uma condenação, desde que o seu sistema de condenação converse com o seu sistema de dosimetria e que você, portanto, aplique uma pena que seja proporcional àquilo que foi o dano causado. E aí, se o dano foi indireto e muito marginal, a pena vai ser indireta e marginal. Quando você adota esse tipo de lógica, você está, de certa forma, solucionando o problema de efeitos ou não efeitos. Quando você adota uma lógica que é binária, que houve efeito, condeno por uma alíquota X, não houve efeito, não condeno, aí você tem uma dificuldade muito maior de fazer o sistema funcionar de maneira justa. Então, eu paro por aqui e deixo os colegas seguirem. Desculpa, Karen, ter passado o tempo. Mas até 15 minutos, né? 12. Boa tarde a todos. Em nome das... Controle aí. Está aqui, né? Em nome da SG, eu agradeço o convite. O Diogo não pôde vir, então me colocou nesse painel. Ele vai ter gêmeos em breve e teve esse impedimento. Agradeço bastante o convite, gostei bastante do tema. Vou ter como enfoque a parte mais jurídica, complementando a parte que o João Paulo fez, que o conselheiro João Paulo fez, relativamente ao estudo econômico dos efeitos desses cartéis internacionais. Aproveitando uma
classificação que o João colocou e que eu fiquei pensando, eu gosto muito de ficar pensando em termos, porque eu acho que o nosso pensamento ele funciona com palavras. Eu tinha um professor de português que falava isso, e recentemente se viu que é exatamente isso, porque se inventou uma máquina que mede os reflexos do corpo em relação ao pensamento das palavras. Quando a gente vocaliza, a gente mexe determinados músculos, fazendo um movimento que é detectado hoje por uma máquina. Então, eu acho que isso aí faz sentido. O João falou em efeitos diretos e efeitos indiretos. A palavra é o instrumento do nosso pensamento. Então, ele falou efeitos diretos e efeitos indiretos. Eu fiquei pensando, porque essa palavra efeitos é a palavra usada justamente para estabelecer o link da ação de uma autoridade concorrencial em relação a uma dada conduta. E talvez fosse o caso de falar mais de vendas diretas e de vendas indiretas, porque em qualquer caso, sendo diretamente ou sendo indiretamente, a gente vai estar falando de efeitos. Quando a gente fala de exportações ou compras de bens ou produtos ou serviços fornecidos a partir do estrangeiro para o Brasil, a gente está falando de vendas indiretas e indiretamente quando isso chega carregado em algum outro serviço ou produto que usou aquilo como insumo. Qual a importância dessa classificação de venda direta e venda indireta, já que não existe classificações certas ou erradas em direito, existem classificações úteis e classificações que não são úteis. A importância dessa classificação é estabelecer a técnica pela qual o CAD vai se apropriar dos fatos relativamente à venda direta ou à venda indireta. Quando se trata de venda indireta, normalmente você está falando de um cartel que efetua operações de importação de bens no Brasil. Normalmente, essa avaliação vai ser pela regra per se ou regra do objeto, que é uma brincadeira que a gente tem no Antitrust também. A gente gosta muito de brincar com essas palavras. No estrangeiro, nos Estados Unidos, se brinca com as definições de per se, das técnicas per se e técnicas da regra da razão. E no Brasil, a gente tem um agravante, que a gente tem mais duas classificações, que normalmente são paralelas, ou mais ou menos paralelas, infração pelo objeto, per se, né? Ou infração pelos efeitos ou regra da razão. Quando os efeitos são diretos, quando a venda é direta, esse efeito apropriado pelo CAD via a técnica de infração pelo objeto da infração per se é um efeito presumido. Porque, neste caso, a gente está tratando de cartéis que tiveram um mercado brasileiro, ou seja, um bem jurídico, a rigidez do mercado brasileiro é um bem jurídico tutelado pelo CAD. Esse bem jurídico, quando ele é atingido, via a orquestração de um mau funcionamento em relação a esse mercado, a gente se apropria deste efeito como infração pelo objeto. Ou seja, a gente não fica discutindo detalhadamente qual é esse efeito. A gente prova simplesmente a conduta e não prova a escassez de oferta, a gente não prova a escassez de variedade, a gente não prova os reflexos na qualidade dos bens ofertados nesse mercado. A gente simplesmente prova a conduta, a conduta, no caso, a concertação envolvendo o mercado brasileiro. Como a gente diz que envolveu o mercado brasileiro, é uma matéria probatória que existem até questões colocadas nas perguntas que a gente vai visualizar de outra vez. Mas, basicamente, quando se trata de vendas diretas apropriada pelo CAD, que se diz que deve ser apropriada pela infração pelo objeto, técnica de infração pelo objeto, você está falando disso. O Brasil estava no escopo do cartel. Basicamente, essa é a técnica que se usa. A segunda forma da gente conseguir punir ações tidas no estrangeiro, atos tomados no estrangeiro, que lesam um bem jurídico sujeito à soberania brasileira, é dos efeitos indiretos. Porque a nossa lei ela é uma lei que independe de culpa. A infração do CAD é uma infração que independe de culpa, independe de uma reprovação específica decorrente de culpa. E quando uma determinada ação, mesmo que no estrangeiro, gera uma ineficiência do nosso sistema, a gente se apropria disso via uma técnica de infração pelos efeitos ou por regra da razão. E eu coloco uma interrogação para fazer uma digressão histórica em relação... Sim, em relação à infração pela regra da razão. A regra da razão ela surgiu, como todos sabem, nos Estados Unidos no contexto da aplicação da lei Sherman Act. Essa lei começou a ser aplicada de uma forma muito rigorosa e classificava qualquer ato que restringisse o mercado como algo ilegal. Em determinado momento, a gente percebeu que seria irrazoável a gente continuar sancionando
qualquer restrição ao comércio sem qualquer consideração qualitativa. E, a partir daí, se disse que deveria se aplicar a regra da razão. Pela regra da razão, a restrição poderia existir, mas ela deveria ser ancilar. Pela regra da razão, se excluiria a ilicitude se a restrição fosse ancilar um outro objeto lícito e pró-concorrencial. Nesse caso, especificamente, dos cartéis internacionais, a gente não está falando de restrição ancilar. A gente está falando de uma restrição direta e que, em alguns casos, o CAD opta por não perseguir, não por conta de ancilaridade, mas por conta de um efeito diminuto no mercado brasileiro. Então, eu coloco essa provocação, que é uma provocação acerca da qual não tenho certeza, mas vai pensar sobre o que a gente está fazendo. A gente está realmente aplicando a regra da razão no sentido de medir efeitos positivos, efeitos negativos e fazer um balanço? Não me parece, em caso de cartéis internacionais. A gente, a princípio, nas vendas diretas, está pressupondo os efeitos, mas está entendendo que mesmo quando existe... Não, desculpe, existe um erro aqui no que eu fiz. Nas vendas diretas, o efeito é presumido, mas nas vendas indiretas, o efeito é apurado não de acordo com a regra da razão, que apure efeitos positivos ou efeitos negativos. É apurado de acordo com o grau de lesividade desta conduta estrangeira, que seja via vendas indiretas, no mercado brasileiro. E é uma coisa mais parecida com o princípio da bagatela, o que a Karen fala ofensividade. O que a gente faz aqui, na verdade, é medir se o bem produzido no estrangeiro e cartelizado, seja internacionalmente, seja em um país circunscrito, se ele está gerando algum grau de desabastecimento, algum grau de restrição de oferta, qualidade ou variedade no mercado brasileiro. E essa qualidade não é uma qualidade avaliada mediante vantagens e desvantagens dessa conduta. É avaliada mediante a ofensividade dessa conduta em face do mercado brasileiro. Então, eu acho que é uma coisa que está mais parecida com a bagatela. Aí eu coloco a parte da discricionariedade, mas eu vou pular em face do adiantado da hora, ficou realmente bastante rápido. E passo para a parte da extraterritorialidade da LDC. Se usa esse termo extraterritorialidade porque se entende que essas ações, esses chamados cartéis internacionais, são ações tomadas do estrangeiro, mas com efeitos no Brasil. A lei penal, ela considera o lugar do crime, o lugar do ato ou o lugar dos efeitos. Então, nesse caso, me parece até um exagero chamar de extraterritorialidade, porque a soberania que tutela o mercado brasileiro é uma soberania que tutela um bem que está aqui, e não que está no exterior, mas a doutora criminalista vai poder colocar isso mais apropriadamente. O artigo 36 da LDC fala quando existe infração, né? E a infração ela existe, como a gente colocou, quando se estabelece como objeto um efeito anticompetitivo ou quando os efeitos acontecerem ainda que não alcançados. No caso do cartel internacional, as vendas diretas são o caso de infração pelo objeto. No caso das vendas indiretas, a infração pelo efeito, que acontece até independentemente de culpa e, eventualmente, pode causar alguma perplexidade em relação à sanção desse tipo de coisa, mas é o que me parece que decorre da nossa lei. Vou apresentar aqui agora uma posição que é a posição da SG. Quando é que a SG abre caso, quando é que a SG investiga? Quando o Brasil tiver dentro do objeto, dentro do escopo da conduta, da colusão, ou seja, quando o mercado brasileiro, quando demandantes brasileiros tiverem de alguma forma abrangidos pela cartelização, e aí tem discussão probatória, às vezes a evidência de que demandantes brasileiros estão atingidos não está pela citação da palavra Brasil, mas para a região, América Latina, que normalmente tem o Brasil como seu mercado principal, por elementos pelos quais você pode inferir que os demandantes brasileiros tiveram suas demandas prejudicadas em relação a isso. Quando existem importações diretas para o Brasil, ainda que a gente não consiga essas evidências de que o Brasil estava abrangido por aquele mercado. E isso acontece em relação a todos os envolvidos no cartel, ainda que eles não tenham efetivamente realizado vendas para o Brasil.
porque como a competição se dá... É o caso que o João Paulo colocou de divisão territorial de cartel. Eventualmente, alguém que venda só na América Central e que não venda no Brasil pode falar, poxa, mas eu nem vendi para o Brasil, eu não auferi sobrepreço de clientes brasileiros. Mas a dinâmica desses concorrentes que assim se organizaram causou uma redução de oferta em relação ao Brasil. E, por isso, essa outra parte, ainda que não tenha vendido para o Brasil, também vai ser investigada pela SG. E na parte da venda indireta, na parte em que se avalia a pertinência da apuração do cartel internacional pelos efeitos, né? Os efeitos no Brasil, ou seja, o objeto desse cartel não era um território brasileiro, não era o mercado brasileiro, era um mercado situado no estrangeiro, mas esse insumo foi um insumo sobreprecificado, e a partir desse sobrepreço ele foi inserido em um produto trazido para o Brasil. Por isso que não é uma infração pelo objeto. O objeto foi um objeto no estrangeiro, não um objeto sujeito à soberania brasileira, é avaliada segundo esses critérios de materialidade e substancialidade. O que vem a ser a materialidade para a SG abrir um processo. Existe uma prova robusta de que esse insumo realmente foi vendido para o mercado brasileiro? Se não existir, normalmente a SG não vai se interessar por esse caso. O que é substancialidade? Esse produto era um produto que tinha um impacto significativo nos custos e existia uma dinâmica competitiva que justificasse que, no Brasil, o preço daquele bem foi efetivamente afetado por aquilo, do consumidor final que demandou aquilo no mercado brasileiro. O consumidor final, no caso, um comprador, né? Qualquer comprador que tenha demandado aquilo no mercado brasileiro, já vai terminar. E aí tem os critérios que se usa para aferir materialidade, são critérios apenas exemplificativos, e algumas perguntas que se faz. O Brasil é, de fato, um destino relevante para o produto final afetado pelo cartel? A nota da SG que trata de cartéis internacionais coloca especificamente essa pergunta, porque, se não for, se entende que essa conduta ela não tem capacidade de, pelos efeitos, ser apropriada para a sanção no Brasil. Os efeitos de restrição de quantidade, variedade e qualidade são contabilizáveis ou relevantes em relação à substancialidade? É isso que o João Paulo falou. Aquilo representava um preço significativo do produto vendido no Brasil. É possível a gente entender que aquilo foi repassado realmente e não foi absorvido por alguma parte da cadeia? As empresas cartelistas são a origem relevantes da demanda brasileira? São perguntas que se colocam para definir, né, a pertinência em relação à apropriação desses efeitos para a abertura de processo no Brasil. Além disso, tem a questão da autoridade estrangeira. Soberanias, elas não se sobrepõem, elas se colocam uma ao lado da outra. Então, nesse caso, não convém falar em relação ao cartel que aconteceu no estrangeiro, não convém falar em bis in idem. O que a gente costuma falar na nossa nota é double counting, ou seja, existe uma regra de prudência, de política, que leva a que nós, autoridades brasileiras, levemos em consideração a ação que a autoridade estrangeira teve em relação àquela infração. Se aquela infração já foi punida no estrangeiro, de repente, pode não ser o caso de ela vir a ocasionar um processo aberto também no Brasil. Mas isso é uma coisa que tem que ser avaliada caso a caso, e é um dos elementos pelos quais um processo pode não ser aberto em razão de vendas indiretas, ainda que provado a substancialidade e a materialidade da conduta. Obrigado. Obrigada, Alden. Thank you, Karen. It's an honor to be here today at IBRAC and in the company of such an exceptional panel. As Karen mentioned, I also teach at Berkeley Law School in California, and I teach a class on international competition law and have had the privilege of teaching several Brazilian students each of the past several years, and I can say that they are an incredible reflection on the strength of the competition bar here in Brazil. They are always among our top, most engaged
most knowledgeable students, and it means that American students are learning from them as they go through their legal education in California, just as I'm learning from all of you here today. So it is my pleasure, both when I am at home, to get to learn more about Brazilian law from your colleagues who come for their LLMs, and a real pleasure to be here today. Our time today is obviously short, and I intend to focus primarily on a short number of topics about how U.S. Enforcement authorities and U.S. courts traditionally look at the concept of effects in the international and domestic cartel conduct, really focusing on the international cartel question. I'm focusing on what we empirically do, but that doesn't mean that I'm suggesting that it is the best or the most appropriate course. It's just an example, and I think it's somewhat of a useful example because we have a statute that we have looked at to interpret this question since 1982. And the duration of that statute, although it is one of the worst written statutes in American law, a fact that has allowed it to be subject to hundreds of court cases, challenging it, to re-examination in prosecution after prosecution, to litigation in both criminal and civil contexts, it means that we have had a public airing of what the outer bounds of that statute are. And while companies and defendants will continue to test that, it does make the bounds of the law somewhat knowable, which I think is an important criteria when you're thinking about when you exercise jurisdiction over cartels. As someone who practices outside Brazil but often works with companies deciding whether to file a leniency application, to cooperate in an investigation, or whether to take a wait-and-see approach, the ambiguity about when Brazil will extend jurisdiction and how it will treat effects often leads us to take a wait-and-see approach with our clients, because unless you have a clear case of direct effects, it can be very ambiguous, and there is less incentive to come to Brazil than there might otherwise be. So how do we think about direct effects, or the question of effects in the international cartel conduct context in the U.S.? As I said, we think about this through the context of a statute called the Foreign Trade Antitrust Improvements Act, or FTAIA. And it was passed in 1982 by Congress to provide a more specific delineation about when foreign conduct is subject to U.S. jurisdiction. It is necessarily limited to direct sales because the Sherman Act is limited to direct sales by application in the courts as a result of decisions of the U.S. Supreme Court foreclosing as a matter of federal action most indirect sales, and also as a matter of prosecutorial discretion. As construed, the FTAIA requires direct sales and substantial sales and a foreseeable effect on the United States in order to give rise to a cognizable claim to pursue a cartel under the Sherman Act. And the most important criteria here is direct. When the U.S. Department of Justice thinks about this standard, it tends to take the view if there is a reasonably proximate causal nexus. In other words, did the cartel conduct cause as a matter of a proximate cause, a direct cause, impact U.S. prices or otherwise impact the U.S. economy and competitive markets? That is the DOJ's view, but it is not the view of all of the courts in the U.S. For example, the courts in California, when they're looking at a Department of Justice prosecution, apply a heightened standard, one the Department of Justice also has to consider. They don't just look at whether it is the proximate cause, if it's the but-for cause, but they ask whether the price in the U.S. is the immediate consequence without deviation or interruption of the cartel conduct. So it's also a directness standard, but it's a higher directness standard. It's certainly not one that has been that difficult to
to find for certain international cartel conduct. In that circuit, we currently have cases about seafood. We have had cases about LCDs, CRTs, DRAM, a number of other products, but it is a heightened standard that any case that's brought in California or the other Western states by the Department of Justice has to satisfy. And the first case from the U.S. Supreme Court that construed the FTAA is a case called Empagran. In your materials, there's a short summary of this case, but I won't focus on it today. But what it focuses on is ways in which indirectness are insufficient to bring a case into the U.S., either as a civil or criminal matter, under the FTAA. Now, when we think about this statute, as I said, the courts are constantly construing it and looking at specific fact patterns and trying to determine whether or not they are sufficiently direct to come within the confines of the FTAA. And so they do that sort of laid against the bedrock principles that we seek to enforce in antitrust enforcement in the US. And so one of them is fairness. An idea behind the FTAA is that you're not required to come and defend yourself against criminal conduct in a remote forum that has a less direct interest in the alleged activity. A related concept is one of comity. One of the reasons for not looking at things where there are indirect effects or a lack of clear direct effects is that there will be other jurisdictions equally well positioned to go after and enforce that conduct. And so there are examples where conduct has been less clear, less direct, and the US government has not sought to prosecute them. And to think of two recent examples, one would be the CRT's color picture tubes matter. The US DOJ did criminally prosecute the color display tubes matter, the tubes used in computer monitors, but they did not prosecute the color picture tubes matter despite a leniency application and a fairly fulsome one. And they declined to do it because they did not believe that the evidence would support the standard that's applied to criminal matters in the US, that there was proof beyond a reasonable doubt of a direct effect. There were very few direct sales at all to the US during the conspiracy period, especially during the period covered by the statute of limitations, the 5 years before the conspiracy ended. There was no conduct in the United States. This, for example, differentiated the matter from the LCDs matter, where there were significant direct sales to companies like Dell, HP, and Apple. And there was conspiratorial conduct conducted on the ground in the US, in California and Texas. There was also substantial evidence produced by the defendants that those few products sold in the US were outside the scope of any conspiracy because of unique product characteristics of the products sold in the US. And taken together, the Department of Justice declined to exercise jurisdiction over that conduct, even though there were billions and billions of dollars of televisions containing those price-fixed tubes shipped into the US during the conspiracy period. Similarly, within recent years, the Department of Justice has declined to prosecute several matters in the financial services sector where foreign conduct was viewed to have too indirect an effect on US financial services or US prices to fall within the FTAIA context. And that's the last important part here in my slide, is that it is a significant matter of prosecutorial discretion. And given the high standard for proving a criminal case and the reasonably high standard of directness, these two things in concert mean that the government is fairly conservative about imposing what are severe criminal sanctions, including prison terms, on people where there is a questionable direct effect on US commerce.
The benefits of the U.S. standard then are that it is predictable. People seeking to apply for leniency or to argue a defense in front of the Department of Justice know what to anticipate. It is also clear and transparent. It is consistent across cases. And there is a history of the Department of Justice working with enforcers in other jurisdictions who may be better situated to pursue that conduct because it is more likely to have a direct effect in those affected jurisdictions. Finally, then, we think about some of the comparisons with the Brazilian standard, which has been extremely well explained today. And I know that, some of the things considered in Brazil are, for example, whether there is a potential effect as opposed to an actual proven effect. And I might suggest that that is a somewhat ambiguous and difficult to anticipate standard. There are certainly cases where, for example, there is bid rigging to a customer in Brazil, and there was clear bid rigging, but then the conduct was investigated and halted before the U.S. sale. I think that would be a good example of a potential effect in Brazil, is bid rigging to a Brazilian customer, and simply because the conduct did not actually involve in the transfer of the good and the payment of the higher price before the conduct was caught, would not mean that you should somehow be immunized. But the fact that a potential effect might mean, for example, that a company pled guilty in the US to a global conspiracy or a conspiracy that had the effects in the US and elsewhere seems very ambiguous and hard to advise a client on. And I would say that US lawyers have also become acutely aware of mischief in other jurisdictions and an over-reading of those kinds of clauses to the point that people are pretty much refusing to advise, they're advising their clients to refuse to agree to plea agreements that contain those terms because they have been so overread in different jurisdictions all over the world. I don't want to exceed my time, but I did want to speak briefly on the question about the rule of reason, because I think when it comes to indirect versus direct sales, US law would take a very different perspective on that. When we think about the per se violation, we're thinking about conduct that is hardcore conduct, and there are no circumstances in which pro-competitive justifications would allow that conduct to be lawful. We would think of rule of reason conduct, rule of reason analysis to be applicable in cases where there may be pro-competitive justifications. And rule of reason is simply fundamentally ill-suited to international cartel conduct, which falls within the context of hardcore simply because it is an indirect effect. You will frankly never be able to come up with a pro-competitive justification for that conduct. So it's simply exporting the per se rule, sort of through the guise of calling it rule of reason analysis, to capture indirect sales, something that I think will inevitably result in, double counting, and also be, once again, very difficult to anticipate and advise clients on when you're looking at whether or not they should engage with the Brazilian authorities when you're advising them in a cartel matter. Thank you. Thank you. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando de um seminário que eu sou estrangeira, sou de outra área, mas gosto muito do tema do direito concorrencial, já trabalhei com isso e hoje em dia cada vez mais a área criminal é relacionada a assuntos concorrenciais. Então, temos andado muito juntos e casos em que a participação de um advogado criminalista acaba se revelando necessária cada vez mais e mais cedo, né? Os casos normalmente começam no CAD e depois eles migram para a área criminal, mas o envolvimento da área penal vem sendo demandado cada vez mais cedo. Antes de eu começar a minha fala especificamente do tema, eu acho que é importante dizer que o direito penal tem um pressuposto muito diferente do concorrencial, que é a responsabilidade subjetiva de alguém que pode ser processado por crime de cartel ou por qualquer delito. Você só pode ser responsabilizado por aquilo que você faz
ou deixa de fazer, enfim, não vou entrar aqui em omissão, ação, mas a responsabilidade é subjetiva. Você precisa de um nexo causal, necessariamente, entre a conduta do agente e aquela conduta que lhe é imputada. Isso torna as coisas e a discussão muito diferente da discussão que é feita no âmbito do CAD. E outra questão também que a gente não pode esquecer é que as autoridades criminais estão atrasadas quando nós falamos desse assunto. O CAD certamente é quem nos puxa, é quem puxa a área criminal quando a gente vai tratar do assunto de cartel. A Lava Jato, que não fala de um cartel internacional, sim de um cartel nacional, um suposto cartel, ainda não conseguiu apresentar essas denúncias. Então, esse é um caso, uma operação que já estourou há anos e anos, dezenas e dezenas de condenações por lavagem de dinheiro, por corrupção, por fraude à licitação ainda não, mas organização criminosa e etc. Uma denúncia oferecida por cartel, sem sentença e uma dificuldade enorme de se processar. Então, dito isso, apenas alguns conceitos básicos de direito penal, já que, enfim, não sei quanto a maioria de vocês é familiarizada com isso ou não, mas a regra no direito criminal é o princípio da territorialidade, ou seja, a lei brasileira é aplicada para aqueles crimes cometidos no Brasil e não para os crimes cometidos fora do país. É isso que diz o artigo 5º, e que deve ser combinado com o artigo 6º, que vai definir, então, o que é o lugar do crime. O nosso Código Penal data de 1940, ou seja, é bastante antigo, ele foi reformado em 1984, então, na década de 80, continua sendo muito antigo. Deve-se dizer também que a lei criminal talvez não esteja tão apta a tutelar e a regulamentar as relações econômicas da forma complexa como elas acontecem hoje em dia. Mas, de toda forma, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, que nós chamamos a teoria pura da ubiquidade, que diz que o lugar do crime é aquele em que ocorreu a ação ou o local em que os efeitos aconteceram, o resultado aconteceu, na verdade, é a palavra usada pelo Código Penal, ou onde eles deveriam ter acontecido. Deveriam por quê? A grande maioria dos crimes é dolosa. Ou seja, você precisa da intenção do agente em produzir aquele resultado, em produzir aqueles efeitos. Ainda que você fale de tentativa, que você fale de crime formal, que você não precisa de resultado, a intenção do agente é de que aquele, ou pelo menos num primeiro momento, seria de que aquele resultado acontecesse. Então, a extraterritorialidade, que é o nosso tema de hoje, na verdade, a exceção no direito penal. Ela está prevista no artigo 7º do Código Penal, que é o sequente. Eu não coloquei aqui porque são muitas as hipóteses, enfim, são muito específicas e difíceis de serem aplicadas aqui para o caso de cartel que nós estamos tratando, mas o que diz com a extraterritorialidade que vale a pena mencionar é o princípio real ou o princípio de defesa, que é o princípio, na verdade, que permite a expansão da extraterritorialidade, ou seja, a expansão da aplicação da lei brasileira para crimes que tenham sido cometidos no exterior. E quando é que isso acontece e que vai ser relevante aqui para o caso do cartel? Quando você tem interesse da União envolvido. Numa economia globalizada, cada vez mais pode-se dizer que a ordem econômica é diretamente atrelada ou é um interesse direto a ser tutelado pela União. Essa é uma das exceções que autoriza a extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei brasileira para crimes cometidos no exterior. Aqui é a transcrição do tipo penal do crime de cartel. Como vocês podem ver, ele é muito mais, o tipo criminal, o tipo penal é muito mais restrito do que o ilícito administrativo. Então, por exemplo, troca de informações sensíveis. Hoje em dia, vem sendo adotada a posição pela Procuradoria e pela Promotoria de que uma mera troca de informação sensível não é um cartel punível na esfera criminal, porque o tipo penal não prevê essa conduta e o criminal ainda tem a estrita legalidade, enfim, princípio da interferência mínima, estrita legalidade, todas essas questões, porque a gente lida com a liberdade do indivíduo, então a atuação tem que ser sempre a menor possível e nos exatos termos da lei. Então, esse é o primeiro ponto. O tipo penal ele é menor do que o ilícito administrativo para o cartel.
E aí, aqui começam os nossos problemas, e por isso um desafio falar sobre isso. Porque, primeira coisa, não há consenso entre doutrinadores e também não há consenso na jurisprudência sobre a natureza do crime de cartel. Isso é relevante porque muitos dizem que o cartel é um crime instantâneo de efeitos permanentes, outros vêm dizer que o cartel é um crime permanente. Se o cartel é um crime permanente, e aí nós vamos ver nas hipóteses que nós vamos discutir mais para frente, cada ato relacionado à primeira conduta de formar o acordo, de formar o ajuste, vai ser considerado como uma nova prática delitiva. Se você entende que o crime é instantâneo de efeitos permanentes, o crime está consumado lá atrás, como quando você formou o acordo. O resto é efeito e precisa estar diretamente atrelado àquele acordo que você formou. Isso vai fazer diferença para resultado ou para efeito no território brasileiro, a depender de qual linha você adota. A doutrina ainda, majoritariamente, defende que o cartel é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Há muito poucos julgados sobre isso. O cartel dos trens, aqui em São Paulo, é o que tem liderado isso. O posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo é que o cartel é um crime permanente, ou seja, diferente do posicionamento doutrinário. Isso agora foi submetido ao STJ, mas ainda não tivemos decisão. Portanto, completamente no limbo e no escuro. Outra questão, se o cartel é um crime de resultado ou se ele é um crime formal. Na minha opinião, o inciso 1º, que pressupõe que haja efetiva lesão à concorrência, que haja efetivo abuso do poder, efetivo domínio do mercado por meio de abuso e por meio de ajuste, na minha opinião, esse crime ele exige resultado. Ele exige que o mercado seja dominado, que tenha abuso. Você precisa disso para que o tipo penal reste configurado. Por sua vez, o inciso 2º, que é o cartel clássico, não. Porque você faz o ajuste visando alguma coisa. Se você só visa, você não precisa resultado para que o crime reste configurado. Se você tem o resultado, meros efeitos, consumação já se passou, já aconteceu no momento da formação. E, além do que, é um crime que admite tentativa. Tudo isso para dizer, portanto, que quando a gente pega o artigo 6º do Código Penal, que vai falar em lugar do delito, e você pensa em local onde os efeitos deveriam ser produzidos, o crime de cartel se enquadra perfeitamente nesse conceito, independentemente se ele for no inciso 1º de resultado ou no inciso 2º, se a gente estiver tratando de um crime meramente formal. Bem jurídico. E aqui vamos para um outro próximo problema. O bem jurídico do crime de cartel é bastante amplo, né? Majoritariamente na doutrina se defende que é a ordem econômica como um todo, consumidores, fornecedores, toda a cadeia produtiva são os tutelados indiretos, né? Pelo nosso ordenamento. E com um bem jurídico tão importante, mas também tão amplo, as autoridades criminais acabam tendo na mão uma grande discricionariedade ou uma grande liberdade para oferecerem denúncias e para processarem pessoas pela prática desse delito, o que pode ser um problema muitas vezes. E aqui, uma crítica a nós todos que não atuamos na área concorrencial primordialmente, inclua aí também os advogados criminais, nós não temos familiaridade com a matéria concorrencial como vocês. Então, para nós, discutir efeitos do ponto de vista econômico, diretos, indiretos, se é embutido no produto que vai ser importado, se não, é uma coisa que a gente não costuma fazer. Se os advogados que têm que sentar com vocês e lidar com o cliente têm dificuldade, imaginem o Ministério Público e os juízes que estão longe disso, que não estão acostumados, que prestaram um concurso por 3 anos, assim que saíram da faculdade, não trabalharam e nunca tiveram contato com essa matéria. É muito árduo. E aí a gente cai no problema de que as denúncias criminais ainda são muito rasas, principalmente quando elas vão tratar de cartéis internacionais. E aí, já indo para o próximo slide, eu vou falar especificamente do cartel das cargas aéreas, porque é o único cartel internacional que foi processado e já sentenciado no Brasil. A gente tem a denúncia do Forex, no caso offshore, foi oferecida, mas é uma denúncia
que descreve muito mal o que aconteceu. Ela tem 12 páginas, é curtíssima. Quando ela foi oferecida, a juíza que leu, que recebeu, falou não, isso para mim é manipulação de mercado, não é cartel. Voltou para o MP aditou a denúncia falando que então temos os dois crimes, porque ele não sabe dizer o que é, não sabe se é um cartel, não sabe se é manipulação de mercado, e disse, então, a base para o oferecimento da denúncia é: houve efeito no Brasil, acabou. Não se discute qual é o efeito, se ele é direto, indireto, não se discute a conduta dos agentes, é uma coisa realmente muito superficial. Mas é um processo que ainda está começando, os réus ainda estão sendo citados, então não tem muito como a gente se aprofundar na discussão aqui. O caso do cartel das cargas aéreas é muito mais antigo, diz com a fixação de adicional no preço de combustível para a fixação do preço de transporte de carga aérea. Ele foi processado na Justiça Estadual... Ixi, vou ter que correr aqui com o tempo. Ele foi processado na Justiça Estadual de São Paulo. Apenas um réu não aceitou a suspensão condicional do processo, porque a Justiça Estadual tinha por praxe oferecer o benefício, e ele terminou condenado à módica pena de 10 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de uma multa superior a 370 milhões de reais. O que é bastante razoável. Vocês podem ver como a juíza sabia bem o que ela estava julgando, enfim, com concurso com quadrilha ou bando, uma coisa assim, sentença de 50 páginas que não diz nada. Mas o fato aqui é que não se discutiu os efeitos. Toda essa discussão que é feita no CAD não é aproveitada aqui. Simplesmente, as reuniões aconteciam nos aeroportos, eles falavam, tem e-mail trocado, beleza, está comprovado, então tudo bem, tem participação, ele não quis aceitar o acordo, tomou a pena sozinho. Basicamente é isso que você pode tirar dessa sentença, não tem nada de aprofundado. E um caso emblemático que eu peguei aqui para tratar de efeito é o caso Sadia, que não apura crime de cartel, apurou crime de insider trading, mas nesse caso houve uma discussão gigantesca, porque 2 executivos da Sadia, na época da oferta para a compra das ações da Perdigão, foram processados por terem comprado ADRs nos Estados Unidos. E aí sim foi uma discussão enorme, porque a defesa trouxe que esse caso não poderia ser processado no Brasil, eles tinham sido, inclusive, punidos fora, administrativamente. Mas, enfim, terminaram processados e punidos aqui, porque entenderam que a confiança no mercado de capitais ela é ampla. Então, você precisa ter um mercado de capitais... enfim, confiável, não interessa se é no Brasil, se é no mundo, uma coisa global. O que pode ser perfeitamente estendido quando você vai falar de ordem econômica, que é um bem jurídico difuso e de muito difícil definição. Então, para dizer que no criminal a gente está no meio de um imbróglio, não tem definição e os efeitos não são discutidos. O fato é que pode haver aplicação da lei penal para cartéis cometidos no exterior. Na minha opinião, desde que você consiga demonstrar o lhame subjetivo entre a conduta do agente e aquela ação que foi praticada. Então é isso. Desculpa ter estourado o tempo, mas é muita coisa para falar. Muito obrigada a todos. Vamos agora passar para a segunda parte do painel. Ali já tem uma senha. Quem não tiver acesso à internet, a senha do evento, vocês podem entrar na internet e colocar senha como evento. O nome é hotel, com letra minúscula, e a senha é GH, né, de grande hotel, letra minúscula também, 2018. Então, o evento, o nome é hotel, e a senha GH 2018. Você pode colocar para a gente o site aí? Bom, a ideia é a seguinte: a gente vai colocar uma pergunta para os expositores. A gente vai ter um expositor vai defender uma resposta, o outro vai defender a outra. Não necessariamente eles estão defendendo a opinião pessoal, pode ser que a resposta seja depende, ou pode ser A ou pode ser B. Então, enfim, a ideia é eles defenderem um ponto ou outro. A gente gostaria que vocês fizessem a votação. Vocês conseguem colocar o site para a gente no telão? Vocês já conseguiram acessar? Está votando? Tem que... Mentir.com. Não pode mentir. Isso está em inglês, só para deixar claro, tá? Não é minha. Mas só para a gente ir pensando, a pergunta é essa, mas vocês vão votar pelo celular, tá? Oi? Lembre de votar conscientemente. Está aberta a votação? Você vai votar também, Alder? Você não pode votar, cara. Eu vou votar na minha resposta, cara. Pode votar, claro que pode. Ah, não. Por que não? Sou só um voto. Pronto, eu vou votar. Isso aí é financiamento próprio.
você está nessa, não está não? Gente, para não perder mais tempo, enquanto a gente consegue colocar o resultado da votação no telão, já conseguiram votar? Quem tem acesso? Já? Então, vamos lá. Rachel, could you please? Rachel is going to talk about... Vai falar da resposta A. Well, the reasons I think that answer A are the better approach are fairly simple. First, it is more predictable and easier to apply in practice. It's okay, I can't see it. Obviously, that's particularly important when you're advising international companies outside the U.S. who are attempting to adopt a cohesive global strategy to resolving prior wrongdoing. In particular, with companies that want to accept responsibility for and deal with prior wrongdoing, the more ambiguous and non-ascertainable the standard, the harder it is to address. The second reason that I think that a more concrete and discernible standard is the better standard is that it is better for avoiding double counting. At last check, there were more than 150 countries now with international cartel regimes. I will set aside for another day the fact that I think we need some kind of global approach as cartels are increasingly global. The balkanization of duplicative recovery is neither efficient for law enforcement nor effective for timely resolving claims. But in the interim, I think a clear, easy to follow standard is the most likely to result in effective global enforcement. Você já colocou o resultado antes? Esse é o resultado antes de vocês falarem, né? Então tá bom. Depois. Tá impressionante. Já está decidido já. A ideia, desculpa, a ideia, não. Tô brincando. A ideia, desculpa. A ideia é votar novamente depois que eles falarem para ver se a gente consegue mudar a votação. Vai mudar não. Então, tá todo mundo cego, ninguém ouve mais. Bom, eu vou argumentar que ou seja, quaisquer outros efeitos, e não precisam ser em preço ou quantidade, podem, segundo a nossa lei, e aí segundo a nossa lei, obviamente, ser investigados. Obviamente, vai depender do material probatório, né, da qualidade das provas que você tem que demonstram esses efeitos. E aí pode ser que você entenda que não tenho suficientemente capacidade de definir quais esses efeitos, mas sempre lembrando, e aí eu falo isso, se você considera o efeito para fins de dosimetria, essa questão se resolve na dosimetria, porque você pode ter efeitos marginais que enfim, foram muito pequenos e você ajusta isso no valor da multa. E você evita, inclusive, o double counting que a Rachel falou aqui. Ou seja, eu posso investigar, se eu tiver prova suficiente eu posso condenar, como o Alden colocou, efeitos potenciais e que gerem algum efeito, e mesmo que sejam efeitos potenciais, eu vou ter que caracterizar esse efeito. É um ônus maior sobre a autoridade da concorrência, mas se você tiver provas suficientes, você condena e aí ajusta o efeito na dosimetria, porque a gente tem essa mania de falar assim, teve ou não teve efeito. Aí se teve efeito, não importa qual foi o efeito, a multa é a mesma. Eu tenho uma filosofia diferente. Eu acho que teve efeito, ok. Esse efeito foi significativo ou não, a gente reflete isso na dosimetria. Então, eu consegui virar 3 votos. Peraí. Agora é a mesma pergunta, se vocês votarem novamente. Podem votar na resposta A, todo mundo? Vou votar também. Se quiser complementar algo. Agora não. Fazer um comentário? Tá, pode comentar enquanto as pessoas votam. Não, em relação à questão 1, a resposta A fala que para configurar precisa de efeitos mensuráveis
sendo definidos esses efeitos mensuráveis como impacto em preços e ou quantidades. Outras variáveis concorrencialmente importantes também são qualidade e variedade. Então, eventualmente, um arrefecimento de concorrência, ele pode diminuir variedade e diminuir qualidade sem impacto no preço. Então, eu acho que eu vou com o João, letra B. Muito bem. Tamo junto, João. Consegui um apoio a mais aqui agora. Não, eu apoio também. Eu também. Eu acho que é B também. Tô virando, João. Olha a onda, hein? Olha a onda, hein? Não, mas eu falo aqui só do ponto de vista criminal, né? Mas eu acho que é B justamente pelo que eu estava falando da amplitude do bem jurídico que é tutelado aqui. Então, é difícil você fazer uma limitação maior. Eu vou na B também. Pronto, vamos para a próxima. Bom, então, teve algumas abstenções. Ok, aqui a gente não tem sim ou não, tem a mãozinha ali, para cima ou para baixo. Então, sim ou não. Aqui, Alden, você puder defender a resposta A? Tá, vou defender a resposta A. Né? Pergunta: nossa lei autoriza iniciar a investigação e, posteriormente, impor condenação pela produção de efeitos indiretos, apenas indiretos, no Brasil? Eu considero que sim. Para qualquer controle de conduta no Brasil, a porta de entrada é o artigo 36, e o artigo 36 ele define a conduta como uma conduta que tenha por objeto uma restrição à competição ou que gere efeitos, restrição da competição. No caso de uma conduta de cartel internacional, seja ele um país ou mais de um país, ou seja, um cartel cujas ações estão no estrangeiro, a ideia de o objeto anticompetitivo é restringir a competição, mas no mercado estrangeiro. E uma cláusula implícita do artigo 36, da parte que fala de ter por objeto, é ter por objeto uma restrição da concorrência no mercado brasileiro, porque fora disso o CAD sequer tem competência. Então, a restrição, já conversando com o comentário que a professora colocou, essa é uma restrição cujos efeitos são pressupostos, ou seja, uma conduta que tem por objeto, uma conduta per se, uma conduta que não tem qualquer eficiência, obviamente, associada, mas que se dirige ao mercado estrangeiro, ela pode, sim, gerar efeitos no mercado brasileiro e, a partir dos efeitos, não a partir do objeto, ela pode ser sancionada no Brasil, sendo que os efeitos precisam ser demonstrados. E a gente vai pedir para a Rachel apresentar para a gente alguns argumentos a favor do não. Não. So I think the thumbs down answer is the better answer here, partly because it involves the non-speculative, non-duplicative approach that we mentioned earlier. But also, we think in the cartel context, both on the defense side and I think on the prosecution side, about how to apply relatively limited resources. We cannot, anywhere in the world, possibly go after all activity. And I think in general, people focus on the activity most likely to have the highest effect. And so when you start to talk about, for example, components of finished products, where the component may go into a part of an end good, and then that part is put into another portion of the product, and then it's put into the final product, and then the product is sold to a distributor, and then it's sold to a retailer, and then it is sold into the general market. If we are not focusing on the direct effects and we are highly focused on pass-on and the indirect effects, you've now, with just that example, given 8 jurisdictions at a minimum some kind of contact over that good. And at some point, it becomes an unmanageable use of resources. I don't think it has to be a hard line, and so I would use, for example, in Europe, in certain cases, they have looked only to direct and actual effects to establish jurisdiction, but then have taken indirect effects into account in determining the amount of the penalty, and that seems like one way in which you might balance these interests, rather than assuming original jurisdiction anytime there's both a direct or indirect effect. Thank you. Quem quiser mudar de opinião, nós temos 30 segundos para mudar de opinião. Bom, a gente vai colocar mais uma pergunta depois. Como a gente começou 5 minutinhos atrasado por questões técnicas, a gente vai estender só mais 5 minutos, tá? A Lívia autorizou. Olha, temos mais não agora. Parabéns, Rachel. Pode passar para a próxima, por favor.
nacional de campanha. Tem gringo falando aqui. Bom, aqui primeiro a gente tem uma hipótese. Não, Paulo, próximo a você para defender o A. Espera um pouquinho. Porque tem que esperar eles votarem. Já passou. Pode. Todo mundo já leu a hipótese, né? Tá. O ideal seria ter deixado a hipótese. Essa pergunta, ela vale 3 pontos na prova. Ela é muito difícil. É só você falar que começaram a botar mais. Pois é. Eu já posso começar, Karen? Eu fui escalado para defender que sim, lembrando qual que é a hipótese, né? A hipótese é que é um mercado em que o produto é comprado por demanda específica, ou seja, normalmente é uma licitação privada ou pública, e aí as empresas acordam projeto por projeto se elas vão, quem vai levar aquele projeto. E aí a pergunta é se tem que ter identificado o acordo para cada projeto para poder condenar em relação àquele projeto. Eu vou defender que sim, porque, de fato, é possível que haja projetos em que não tenha havido um acordo entre as empresas, elas simplesmente não tinham interesse em acordar aquele projeto. Mas eu vou fazer uma ressalva que esse me parece ser um caso muito raro de acontecer. Então, embora a resposta seja razoavelmente óbvia em relação a sim, ele é raro porque não é um cartel de fixação de preço, nem um cartel de redução de quantidade, é um cartel de divisão de mercado. Então, eu fico com esse projeto, você fica com outro projeto e você fica com outro projeto. Então, se você tem evidências de que apenas um projeto foi afetado, é praticamente necessário você concluir que outros projetos faziam parte do acordo. Então, normalmente você vai encontrar esse tipo na forma de uma tabela ou na forma de alguma anotação que reflita essa divisão de mercado. Mas, obviamente, assim, e teoricamente, a hipótese, sim, né, você precisa ter prova de que aquele projeto específico foi afetado. Pode ser que naquele ano o cartel não estava em operação, por exemplo. Vai lá, quero ver agora. Não vou defender, não. Basicamente porque eu vou mudar o enunciado. Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi bem a pergunta. Não, eu entendi que era... O João mudou o enunciado, na verdade. Como ele falou primeiro, ele já mudou o enunciado para mim. Então, pelo que eu entendi, existem sim vendas, nessa situação narrada, existem vendas que são vendas as quais foram adjudicadas para tal ou qual fornecedor, ou para combinadas entre tais ou quais empresas. Mas todas as empresas desse mercado são substitutas e elas manifestam interesse em tal ou qual compra de acordo com o que foi estabelecido pelo cartel. Afinal de contas, a interação delas é uma interação estabelecida e não é eu vou levar essa compra e tchau, obrigado, quando você precisar você liga para mim. Existe uma cláusula implícita de solidariedade entre as empresas, quando uma leva ou quando outra leva, isso é decorrência dessa combinação. E essa combinação, ela já afetou o equilíbrio competitivo nesse mercado, independentemente de ter sido explicitamente assinado uma adjudicação específica para tal com o fornecedor, compra por compra ou encomenda por encomenda. Normalmente, esses produtos encomendados, e dificilmente um bem é completamente homogêneo, a competição se dá por capacidade de empresas. E o ambiente no qual essas empresas estabelecem competição é um ambiente no qual elas têm substitutibilidade de oferta. A solidariedade que permeia esse cartel, do meu ponto de vista, aqui pelas provas que constam da pergunta, é uma solidariedade que permeia todas as situações, independentemente do sujeito ter comparecido para uma e não para outra específica encomenda. Só para concluir essa fase, a gente vai pedir para a Rachel fazer alguns comentários
1 minuto. I agree. I agree with the yes. I'm convinced. 20 seconds. Ok. Olha lá, ó. Eu não. Bom, então a gente vai abrir para perguntas. Tem mais? Não tem, não? Tem mais Temos, mas a gente tem que deixar 30 minutos para as pessoas ok. fazerem perguntas. A não ser que vocês não tenham perguntas, nós temos mais, mas vamos abrir para vocês. 5 a 19, Já temos um ali com Mas tá bom, com o você que é Bruno. advogado, todo mundo vai defender que não. Isso. Exato. Que não aqui no caso é o sim. Né? É claro. Boa tarde, Bruno Drago, do Demarest. Primeiro um comentário, depois uma ou duas perguntas para o João. O comentário é, de novo, sempre uma posição de uma parte dos advogados aqui no Brasil, de que a gente deveria abolir o termo per se. Tá? Nós não temos aqui no Brasil uma presunção absoluta, como o per se coloca. Tá? Nós temos conduta por objeto. Conduta por objeto traz uma presunção relativa, e aí a discussão boa é como é que a gente cumpre com o padrão de prova para reverter novamente essa presunção. Né? Que a conduta por objeto ela reverte a presunção, ela traz uma presunção, reverte o ônus da prova, e aí qual que é o padrão necessário para que a gente atinja, que seja satisfativo para demonstrar que não há ali efeitos ou você tem ali eficiências, tá? Porque, de novo, na minha visão, nós não temos uma presunção absoluta. A gente tem que entrar nessa discussão sempre, tá? E aí vem a pergunta para o João. Naquele seu terceiro modelo, que você fala de monopolista no Brasil, e aí você fala em algumas zonas de cartel no exterior, e aí que isso eleva o preço, vamos dizer, o preço de referência da commodity, que vai ser a base da qual isso vai ser precificado no Brasil. Isso é suficiente, na sua visão? Quer dizer, que haja zonas cartelizadas que alterem esse preço nessas zonas, já é suficiente, na sua visão, para uma condenação aqui, para uma tese de efeito no Brasil? Ou você precisa demonstrar que essas zonas de cartel foram capazes de influenciar o preço da commodity internacional? Ou seja, você teria que fazer uma prova de efeito do efeito na commodity internacional. E no caso de importações diretas para o Brasil, eu acho que se pega o exemplo de vitaminas, ali a gente tinha percentuais de 80%, 85% de importação. Acho que ali é muito fácil avaliar. Mas em outras situações que você tem importações, menores índices de importação, a análise que você vai fazer é a mesma análise, por exemplo, de um mercado global ou mercado internacional. A gente tem um preço, um valor de referência ali, que está sempre na cabeça de todo advogado, que é os 30% na importação, para você definir um mercado global. Né? Você faria essa análise com relação ao efeito na importação, sob as mesmas premissas de analisar um mercado relevante global ou nacional? Ok, Bruno, obrigado. Eu concordo com você em relação a seu comentário em relação, principalmente em relação a cartéis internacionais, né? Eu acho que são todos por efeito. Ou seja, então seriam todos regra da razão. Eu só acho que alguns o efeito é muito fácil de demonstrar e outros o efeito é muito difícil de demonstrar. Eu acho que, no caso daquele exemplo que eu dei de um cartel internacional, mesmo que regional, em algumas regiões, mas que ele tenha afetado o preço internacional e esse preço serviu de referência para um produtor brasileiro, eu acho que sim, acho que seria necessário demonstrar que o cartel foi capaz de elevar os preços internacionais. Isso eu não acho tão difícil de fazer, porque normalmente é um preço de uma commodity, você tem cotações internacionais, publicações que publicam isso. É muito fácil ver, por exemplo, quando que o preço do petróleo sobe em função de uma decisão da OPEP de cortar a produção. Né? Você coloca a decisão no gráfico e vê o que acontece com o preço. Aliás, normalmente eles cortam justamente com esse propósito. Então,
né? Pode ser que alguém tenha entrado substituindo, mas enfim. Mas eu acho que é desejável que se demonstre, sim. E a segunda pergunta, desculpa, eu esqueci, cara, tem como ser... Não, eu acho que aí qualquer importação, se você consegue mostrar que o mercado relevante mundial e ele está afetado pela conduta, os preços ou, enfim, algum outro aspecto do produto está afetado, qualquer importação é suficiente para caracterizar efeitos. Não precisa ter uma quantidade relevante. Eu acho que é o critério de se é substancial lá que a Rachel estava tratando lá nos Estados Unidos, acho que é uma discussão de policy, entendeu? Por exemplo, vale a pena você gastar os esforços, os recursos limitados da autoridade da concorrência para investigar um cartel que teve um efeito mínimo porque a importação foi pouquíssima, ou o efeito foi indireto e aí foi bastante marginal e você vai ter dificuldade de comprovar, você vai gastar 10 anos investigando. Acho que essa é uma outra discussão. Agora, se é possível e se é possível caracterizar e condenar e tal, acho que sim, independente do percentual, entendeu? Queria comentar a questão do per se, também eu abordei essa questão do per se pelo objeto. De fato, a gente está no regime de direito continental, a nossa principal fonte de direito é a lei. A nossa lei não usa essa expressão per se. Usa pelo objeto, só que frequentemente em cartéis é muito difícil se afastar essa presunção de efeitos. Eu acho que, inclusive, eu faço um paralelo com o que acontece nos Estados Unidos. Muito embora se diga que essa presunção é uma presunção absoluta de efeitos anticompetitivos, várias vezes eles afastam a regra per se via ancilaridade. Eu acho que a mesma porta que existe para afastar a infração per se lá é a mesma, que pode ser usada aqui para afastar a presunção relativa que existe quanto a efeitos anticompetitivos da infração pelo objeto. Patrícia Carvalho, Tosini Freire, queria fazer uma pergunta especialmente para o Alden e para o João Paulo, se eles puderem falar na visão da SG e do tribunal. No material que o Alden expôs, ele falou da necessidade de prova robusta de que foi importado para provar a materialidade. A gente vê uma dificuldade muito grande hoje em dia do que configuraria essa prova robusta. Então, se vocês puderem dar mais elementos aí para ajudar na identificação do que é considerado no entendimento tanto da SG quanto do tribunal uma prova robusta, acho que seria bem interessante. E parabenizando pelo painel dinâmico, acho que foi bem interessante. Prova robusta, bem, a prova mais robusta de todas, me parece, é conseguir caracterizar a infração como infração pelo objeto, ter Brasil dentro do escopo do cartel. Para vendas indiretas, bem, eu não consigo enunciar o que seria prova robusta. A gente vai ter que pegar RFQs, vai ter que pegar notas fiscais, vai ter que pegar volume de vendas, vai ter que pegar as origens, e basicamente essa documentação é a que vai conseguir instruir a gente para dizer que aquilo ali era significativo dentro do bem que foi indiretamente importado. Deixa eu só entender uma coisa, porque tem provas robustas em relação à formação de um cartel e prova robusta em relação à importação para o Brasil. Eu entendi que sua pergunta foi mais no segundo sentido, né? De importação. Bom, aí eu acho que o mais robusto possível é você ter um contrato, uma nota fiscal de compra e venda entre uma empresa que estava cartelizada, que, por exemplo, dividiu o mercado, e uma empresa no Brasil que importou aquele produto. Agora, também a gente usa bastante, é muito comum, dados de importação durante o período da conduta, né? Eu acho que em vários casos a gente usa isso como prova de que que o Brasil foi afetado, porque ele importou daquele produto da região onde estava, ou de uma empresa que fazia parte. Que muitas vezes esses dados do MIDIC não identificam o vendedor, né? Então, mas se você está trabalhando com uma hipótese de cartel afetou o mundo inteiro e você importou do mundo, de algum lugar do mundo, você está dentro do mundo, então a gente entende que sim. Eu acho que você foi exatamente no ponto que eu queria chegar. Esses dados do MIDIC geralmente são a única fonte que a gente tem, mas tem essa generalidade, porque não indicam quem é o vendedor. Nesses casos que você não consegue outros elementos, vocês entenderiam que isso por si só seria suficiente para demonstrar a configuração dos efeitos no Brasil da importação?
De novo, por exemplo, se é aquela primeira hipótese que eu falei de um cartel internacional que afeta o mercado inteiro, sim, não importa de onde veio. Se é aquela outra hipótese, que eu não me lembro o número, mas que é um cartel regional, seria necessário mostrar que a importação não veio daquele cartel regional, que veio daquele cartel regional e não, por exemplo, de um outro vendedor. Acho que então depende do caso de como é que você constrói a tese de que houve que tipo de cartel era e como ele teria afetado o Brasil. Espera aí que ainda tem uma hora. Mais alguém do lado de cá, gente, para não discriminar? Estou olhando, ninguém. Ok, espera aí que tem uma hora antes. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o Alden e entenda essa pergunta como uma homenagem à sua capacidade de raciocínio. Não. Eu sou um advogado muito chato que gosta de olhar um livrinho chamado Constituição. Você falou 2 vezes que a infração independe de culpa, ou seja, independe da intenção da parte de praticar uma infração. Mas quando a gente volta para a Constituição, lá em 88, o que está escrito é que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a eliminação de concorrência, dominação de mercado, como é que você combina esta locução constitucional com a expressão independentemente de culpa? Isso é uma coisa. Leve em consideração também, por favor, que nós estamos tratando aqui de direito administrativo sancionador. E muitos doutrinadores, muitas pessoas que escrevem, fazem uma comparação explícita entre este direito e o direito penal. Um dos que fazem isto é o próprio Alexandre Cordeiro, num artigo que saiu publicado no Jota, um artigo até longo e bem escrito. Mas, de qualquer forma, eu queria saber como é que você coloca essas 2 expressões uma ao lado da outra, que vise a, ou seja, que tem o objetivo de com o independentemente de culpa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauro, pela pergunta. É uma pergunta que remete à própria Lei 8884, essa discussão da inconstitucionalidade dessa locução independentemente de culpa. É algo discutido há muitos anos. Eu acho que até teve a DIN, mas foi rejeitado com relação a esse ponto. Eu acho que não vingou. O que eu posso falar é que a lei tem presunção de constitucionalidade. Eu acho que por isso que eu coloquei a expressão perplexidade, que eu até tive dificuldade de falar. Mas, de fato, é uma questão muito instigante e muito interessante. Eu acho que a Constituição se expressa pela lei. A princípio, ela é constitucional. E, a princípio, existe um bem jurídico, que é um bem jurídico difuso, eficiência de mercado, que estaria contemplado dentro deste tipo de repressão a uma infração à ordem econômica. A infração sem culpa é a infração que causa espécie a qualquer pessoa, justamente por isso. Eu acho que uma forma de contemplar a menor reprovabilidade, porque os efeitos existem, e a economia ela funciona pior em razão disso, em razão de uma infração desse tipo, da infração sem culpa. Então, a economia, que é o bem jurídico tutelado, ela precisa funcionar melhor. Uma forma de você conciliar o fato da menor reprovabilidade desse tipo de conduta, porque eu acho que tem menor reprovabilidade mesmo, com o fato de você precisar fazer a economia funcionar melhor é na parte da dosimetria. Então, esse tipo de infração, mesmo para uma colusão, no caso, uma colusão de que eu digo cartel internacional, tá? Que a gente vai apurar vendas indiretas, eu acho que na dosimetria isso deve ser francamente contemplado, até fugindo completamente dos padrões que a gente tem para aplicar percentuais de multas. Seriam coisas bem menores.
Não, eu vou defender o Alden aqui, ainda vou falar o seguinte, que a gente está fazendo uma discussão em relação a cartéis internacionais. Acho que quando ele usou a expressão independentemente de culpa, pois o trecho que o senhor cita da Constituição fala de abuso de poder econômico. Eu não entendo que o cartel é um abuso de poder econômico, porque você só passa a ter o poder econômico depois que você se une, né? Então, enfim, mas concordo e defendo, inclusive, enfim, a questão da discussão da constitucionalidade. Eu assino embaixo do que o Alden falou. Essa é uma questão da constitucionalidade da lei ou não. E a melhor forma de resolver é na dosimetria. Então, você tem até lá um elemento de dosimetria mitigante do valor da multa, que é a ausência de má-fé. Aliás, né, se está prevista a ausência de má-fé, porque essa discussão já está tratada, de certa forma, diretamente ou não. Então, resolva pela dosimetria, mas acho que aqui não é o caso para cartéis, doutor. Minha interpretação. Uma última pergunta, então. Vou pedir para vocês observarem o nosso reloginho ali, por favor. Bom, minha pergunta vai para o lado de cada mesa, então para a Marina e para a Rachel. Relacionada à questão dos cartéis internacionais, acho que se a gente passar do pressuposto, principalmente na área criminal, de que teria um cartel internacional, análise de efeitos, que o MP conseguiu, o juiz vai ter condições, como que seria a análise em relação, porque a gente está falando em direito penal, então é a pessoa física. Então, qual tipo de prova que eu conseguiria para condenar essa pessoa física? Porque eu posso demonstrar que teve o cartel, mas como relacioná-la? Ela tem que estar relacionada ao produto que veio para o Brasil, ou ela pode estar relacionada ao cartel lá fora, que a gente tem essa discussão mais fácil na parte administrativa, mas na penal, indo para a pessoa física, como que a gente conseguiria ter a condenação dessa pessoa física por esse cartel internacionais? Quais seriam os elementos e se a gente tem alguma questão lá fora que poderia elucidar essa discussão? Eu entendo que para você condenar alguém pela prática de cartel internacional, você tem que, enfim, primeiro que você precisa ter essa demonstração, a comprovação da conduta no sentido da participação da pessoa no acordo. Eu não vejo muito como a relação da pessoa com o produto importado, enfim, não necessariamente com o produto ou com a produção. Você precisa ter o liame subjetivo ligado à formação do ajuste anticompetitivo. E aí você vai provar isso, enfim, e-mails, do jeito que a gente prova cartel nacional, né? E-mail, agenda, reunião, encontro, leniência, TCC, enfim, vai fazendo aí. E eu acho que em caso de cartel, normalmente a prova vem por indício, né? É raro o cartel que você tem uma prova preto no branco de que aquele cartel aconteceu. É um delito difícil de ser punido até por isso. E aí vem toda... Enfim, acho que não é nem o caso de entrar na discussão agora de leniência e TCC, que a pessoa confessa. E aí vai ter toda a implicação criminal. Enfim, essa é uma outra discussão bastante longa. E o que eu posso te dizer aí de pena, de quando você é condenado, porque no cartel internacional, supostamente outras jurisdições também terão competência, enfim, para processar e condenar determinada pessoa por aquela conduta. O Código Penal prevê no artigo 8º que você tem que compensar as penas, porque no criminal não é uma questão de pena pecuniária, que você paga uma multa aqui, outra multa ali, e você pode fazer assim. A gente ainda tem a vedação do bis in idem, e por conta disso você precisa compensar. Então, supondo que os Estados Unidos tenha processado e condenado alguém primeiro, você pode até processar e condenar essa pessoa no Brasil, mas aquele tempo de pena que já foi cumprido lá precisa ser descontado aqui. Então, é uma espécie de detração especial que eles chamam e que a lei prevê. I'll answer this question by speaking to a specific example. Many individuals, more than 20, were convicted and sentenced to prison in the United States for their participation in a cartel to fix the prices of TFT LCD panels for use in televisions, monitors, and notebook computers. And so when the Department of Justice tried 7 of those individuals, they looked at whether the evidence was fixing the prices for specific markets or whether it was fixing it on a global basis. The testimony was, in fact, that it was a global agreement applicable to all customers, that those prices were in fact charged to customers in the US, like Dell, Apple, IBM, HP, that there were employees on the ground who were junior to the people being
prosecuted, the prosecutions only sought to criminally charge those people with a sufficient level of culpability over the wrongdoing, such that they were the people entering the agreements and sort of implementing them through their more junior employees. So CEOs, executive vice presidents of sales, people at that level. And they looked at, what direction they were giving to people in the U.S. Then there were people in the U.S. reaching out to their counterparts to facilitate implementation of the agreements to the U.S. customers. They looked at all of that, and then to determine the sentence, focused on the total volume of commerce that was affected for direct sales into the U.S. And then under something we call the U.S. sentencing guidelines, there's a somewhat formulaic approach that looks at your role and level of responsibility and then the volume of commerce. And if you are cooperative in the investigation, if you don't force the government to go to trial, then you can have a significant departure downward from those thresholds. If you do force the government to take you to trial, you have an upward departure from those thresholds. And so sentences were as low as 6 months and as high as 2 years, depending on where people ended up on that a range of conduct. The open question in the U.S. Is whether or not you look only at the defendant's volume of commerce, because in that case, for example, each of the defendants' volume of commerce exceeded the maximum threshold. There was no reason to consider whether you look at the total affected commerce of the cartel in individual sentencing decisions, but that is an open question in terms of how you assess sentences and culpability for individuals in the U.S. So the penalties were independently of the companies if they sold to the U.S. or to the other countries. If they are part of the cartel, they were fine. And they were. That's correct. All of them were fined between $20,000 and $100,000. But frankly, for individuals in the U.S., the fines are the least of your problems. The problem is going to federal prison. Bom, então com isso acho que a gente pode finalizar. Eu posso fazer uma pergunta? Porque a gente tem 2 minutos aqui. Posso, Helena? Disse que tem 2 minutos aqui. Não, eu só queria perguntar para a Marina. No caso lá que você citou, da Varilog, né, da condenação, eu queria saber qual que tinha sido a proposta de acordo que foi apresentada pelo Ministério Público que eles rejeitaram. E aí, a depender da resposta, se eles estavam sendo punidos pela conduta ou eles estavam sendo punidos por não ter fechado um acordo. Olha, eu posso te dar uma resposta objetiva para essa pergunta, eu posso te dar a minha opinião. Enfim, eu não sei te dizer quais foram os termos da suspensão, porque esse processo é sigiloso. A gente, na época em que a sentença foi proferida, enfim, eu tive acesso a ela não por atuar no caso. Eu fui atrás agora do processo de novo, a gente não encontrou nem o recurso de apelação, nem o recurso especial, porque certamente essa pessoa não se contentou em ficar condenada a 10 anos de cadeia, né? Mas, na verdade, eu acho que a juíza, não sabe lidar com os conceitos que foram postos nessa denúncia ou com a complexidade do caso em si, e por isso a aplicação de uma pena tão alta. E a pena ficou tão alta também porque ela considerou os crimes em concurso material, formação de cartel e formação de quadrilha, o que é uma loucura, porque só tem um cartel, quadrilha é formar um grupinho para cometer crimes. Então, o cartel é formar um grupinho para lesar a concorrência. Então, assim, você tem um bis in idem claro aí. E a pena ficou alta porque ela exasperou a pena base em tudo que ela podia. A reprovação da conduta, do ponto de vista dela, era altíssimo, porque isso traz uma lesão horrorosa para a vida de todo mundo. Então, é uma sentença claramente desproporcional, e ainda bem que a gente tem visto cada vez menos isso, eu acho, no judiciário. Na maioria, tá? Ainda tem bastante. Então, agora, claramente ele também teve uma pena tão alta porque ele foi o único que se sujeitou a não aceitar a suspensão condicional do processo, que normalmente era a básica, 2 anos, comparecendo mensalmente em cartório, assinando livre e pagando uma prestação pecuniária. E ele ficou com a multa sozinho, 370 milhões, não me parece razoável. Mas é isso. Então, com isso a gente conclui o painel, mas, por favor, não saiam, que a Leonor tem um recadinho. Deixa eu só agradecer a participação de todos os expositores.
e a presença de todos vocês aqui até agora. Não, só alguns recadinhos para finalizar aqui. Em primeiro lugar, super parabéns pela painel, muito interessante. Acho que todos os painéis foram muito bons até agora. Isso é uma satisfação muito grande para a gente. O recado são, agora a gente parte para o prêmio IBRAC, que vai ser entregue na outra sala. Queria muito pedir que todos fossem, eu acho que é um prêmio que faz parte da nossa vida há muitos anos, há 18 anos, né? A gente está completando 18 anos, então faz parte, e ele alavancou muita gente para a nossa área, então a gente tem todo um carinho especial por esse prêmio. E esse ano, demonstrando talvez alguma barra mais alta, aí a gente tem uma coincidência, não uma coincidência, mas 85% dos classificados são mulheres. Então, no top de linha do prêmio. Então, eu acho que esse ano ainda tem mais essa indicação e essa vitória. Depois a gente vai subir para um coquetel, tá? E o jantar patrocinado pela TIM, que já é clássico aí no nosso evento, que a gente queria também agradecer. E depois a gente tem a nossa confraternização, tá? Que está escrito que será no jardim. A gente vai fazer uma coisa meio jardim, meio interna, tá? Pela razão da chuva, mas acho que vai ser bem legal. Não vai ser que nem no ano passado, que era a celebração dos 25 anos, então não me xinguem, não fala que esse ano tá pior, tá? O budget é totalmente diferente, tá? E amanhã a gente começa pontualmente no horário, como a gente foi hoje, tá bom, gente? Muito obrigada e vamos agora aproveitar. Obrigada.